Meu querido irmão, minha querida irmã, Pai de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje você vai ver, meu querido irmão, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, usar os carismas, ser usados pelo Espírito Santo, nos seus carismas carismáticos, sem sair da linha hierárquica da igreja, sem desregrar o santo magistério das Sagradas Escrituras. É o que você vai ver comigo nas Sagradas Escrituras, né, a partir de agora. Abra a sua Bíblia em Números capítulo 11 e nós vamos entrar na Sagrada Escritura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Muito bem. Aqui o relato da Sagrada Escritura diz assim. No versículo 24, Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu da nuvem e falou com Moisés: toma uma parte do teu espírito que o animava tomou a parte do espírito que estava em Moisés, pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o espírito e eles começaram a profetizar, mas não continuaram. Depois, 2 homens que tinham ficado no acampamento achavam-se era Eldade e Meldade. O Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados. E eles começaram também a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi dar a notícia a Moisés. Eldade e Meldade, disse ele, profetizam no acampamento. Era Josué. Moisés respondeu. Ele disse, meu senhor, impede-os. Moisés respondeu, porque és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse do seu espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vendo aqui um relato verídico das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus quer para o seu povo. Não é? Daquilo que verdadeiramente Deus quer incutir no seu povo, e algo que nós vemos hoje, não é? O que nós mais vemos hoje são pessoas contrárias à renovação carismática católica, são pessoas que falam da renovação carismática católica, são pessoas que perseguem a renovação carismática católica, são pessoas que não têm o conhecimento da verdade, se dizem tradicionalista e conservador e acabam perseguindo a renovação carismática católica. A renovação carismática católica ela é uma grande resposta do Concílio Vaticano II. Por isso que nós vemos tanta perseguição. Eu tenho que ajeitar o microfone, senão a voz não sai aí. Por isso que nós vemos tanta perseguição ao Concílio Vaticano II. Porque a renovação carismática, o Papa Francisco, ele disse que é uma corrente de graça que atravessa a igreja. Por isso nós vemos a perseguição à renovação carismática católica por parte de outros grupos de dentro da igreja que se dizem tradicionalistas, que se dizem conservadores, que se dizem que são teólogos, que isso e aquilo. Por isso que odeiam tanto o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco ele é da essência carismática, é um tempo de padre, ele foi batizado, quem nunca viu o testemunho, busca o testemunho do Papa Francisco. Quando ele viu um grupo de oração, aquelas pessoas orando em línguas, não é? Num grupo de oração, ele sentiu vontade e pediu para ir, quando um padre convidou ele. E ele foi àquele grupo de oração e o Papa Francisco foi batizado no Espírito Santo, e é um Papa cheio do Espírito Santo, por isso essa perseguição a ele. Mas a Bíblia diz para nós o seguinte, que quem tem o Espírito Santo tem que sofrer perseguição. Por isso aí estão encontrando pecuinhas, falando mal do Concílio Vaticano II. Não é? São essas pessoas influenciadas pelo capeta, por Satanás, elas são do demônio. A pessoa que ela persegue um Papa cheio do Espírito Santo, como o Papa Francisco, ela já está dizendo que é o próprio Satanás em pessoa. A pessoa que ela persegue um Concílio Vaticano II tão perfeito como foi esse, né? Quando a Virgem Maria estava aparecendo em Garabandal, onde deu os inícios, já no término de suas aparições do Concílio Vaticano II, que passou por tantos papas, para estar hoje, para essa resposta, para trazer o Pentecostes para dentro da igreja, a igreja que tinha, não é, dado ao início à evangelização, ao testemunho através do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Então, o que foi que fizeram? Com o tempo,
Eles mataram, sufocaram o Espírito Santo. Com 2000 anos de fé, esconderam a Sagrada Escritura, esconderam, pararam a língua, parece que a língua colou no céu da boca, que não evangelizavam mais, foram doutrinar, foram escrever, foram viver isso e aquilo, e esqueceram do Espírito Santo e da evangelização, esqueceram dos carismas. Nós vemos na Sagrada Escritura uma igreja verdadeiramente carismática. Nós vemos na Sagrada Escritura uma igreja verdadeiramente que traz os sacramentos vivos. E os carismas faziam com que vivenciassem os sacramentos radicalmente vivos. Aqueles carismas do Espírito faziam com que aquelas pessoas vivessem os sacramentos com radicalidade. E aqui nós vemos no texto sagrado que Josué corre para Moisés e diz: Moisés, os outros dois não estão fora. Por que eles impeçam que eles profetizem? Não é? É o que fazem hoje. Fazem como Josué fez. Não é? E dizem: a renovação carismática é uma nova igreja. Os acusadores da renovação. É uma nova igreja. Os perseguidores dizem: é uma imitação do protestantismo. Não é? Mas na realidade eles que são pior do que os protestantes. Na realidade eles são marxistas, na realidade eles são da teologia da libertação, na realidade eles são o quê? Aqueles que apagam o Espírito Santo. Paulo disse: o evangelho pregado por mim não foi somente por palavra, mas com poder, com unção do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, nós nos deparamos hoje, quando nós olhamos para certos tipos que se dizem católicos dentro da igreja, que se dizem conservadores, que se dizem tradicionalistas, perseguir a corrente de graça. Mas tem que perseguir mesmo, para se cumprir o que diz as Escrituras, que quem é cheio do Espírito Santo tem que sofrer perseguição. Nós vemos que já não havia mais conversão para ninguém, mudança de vida, já não se pregava mais a mudança de vida. Já não se pregava mais a radicalidade evangélica, quando na realidade a resposta ao Concílio Vaticano II com a renovação carismática que nasce em Duquesne nos Estados Unidos é uma grande resposta a esse concílio. Por isso agora vamos perseguir o concílio, por isso agora vamos atirar pedra no concílio, porque o concílio trouxe o protestantismo, o que eles dizem, para dentro da igreja, porque a renovação na realidade é uma imitação do protestantismo. É o que dizem os satanistas, os diabolistas que estão dentro da igreja, que se denominam conservadores, que se denomina tradicionalista. Veja que eu não estou desgeneralizando todos. É uma maioria. É uma maioria. Quantas eu não vejo isso nas redes sociais de perseguições? Né? Quantas brigas eu não vejo de carismáticos com tradicionalistas, com conservadores? Né? Uma vez eu convidei alguém para se inscrever no meu canal, ele disse: olha, eu não se inscrevo no seu canal porque você é carismático. Eu falei: amigo, eu sou católico, apostólico, romano, mariano, carismático, tradicionalista, conservador. Tudo aquilo que o Papa aprova eu sou. Mas não sei o que, e não se inscreveu no meu canal. Sabe por que o canal desse não se inscreve? Aliás, as pessoas não se inscrevem no canal desse porque vê a minha essência carismática. Vê as pregações que faço. Ninguém faz umas pregações dessas se não for carismático. Pregações com autoridade. O que foi que aqueles sumos sacerdotes disseram com Jesus? Esse homem pega como quem tem autoridade. Não é mais aquela pregação balela, aquela pregação barrela, que prega, fala-se da liturgia da palavra, não é? No santo culto da missa, e vão falar que a seca, que não está chovendo, que não sei o quê, que nem era antigamente. Com a essência da renovação carismática se prega piamente o evangelho, se vive radicalmente o evangelho. E Jesus disse no capítulo 21 de Apocalipse, verso 5: eis que faço nova todas as coisas. Mas eles não querem essas novas. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, passou as coisas velhas, e eles vivem nas coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Meu querido senhor, minha querida irmã, há certos abusos dentro da renovação carismática, há certos abusos. Mas eu quero dizer para você que se não fosse a renovação carismática católica, não tinha conhecido a tradição da igreja. Se não fosse a renovação carismática católica, não tinha conhecido a patrística da igreja. Se não fosse a renovação carismática católica, eu nem saberia que a importância que tem a Imaculada. Se não fosse a renovação carismática católica, eu nem sabia o que era uma Bíblia. Porque antes da renovação carismática, antes de eu conhecer a renovação carismática, eu pegava uma Bíblia e era minha mentalidade protestante.
Foi aí através da Renovação Carismática Católica, dos grupos de orações, Canção Nova, que é essência, carisma da Renovação Carismática. Foi ali, fui gerado na fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse jovem corre para Moisés e diz: Moisés, tu tem que impedir os que estão fora do acampamento. Moisés disse, o que que Moisés disse para ele? Moisés disse que eles não estão desregrando a hierarquia da igreja. Moisés disse que eles não estão desregrando aquilo que ensina o Santo Magistério. Provera que todo o povo de Deus profetizasse. Aleluia, glória a Deus. Trarei em breve um vídeo nesse canal mostrando a importância dos carismas carismáticos. É assim que sucede hoje com a renovação carismática. Ela não está desregrando, como dizem os acusadores da igreja. Como dizem os perseguidores da igreja que se dizem carismáticos. A renovação carismática ela não está desregrando nada da igreja. É certo que há alguns abusos de alguns. Vai dizer que antes da renovação carismática, antes do Concílio Vaticano II, era tudo santinho? Era tudo santinho? Quando se botava alguém em uma fogueira? Era? É isso que vocês querem. Porque através do Concílio Vaticano II, não é? Matou-se essa tese de se te deram uma punhalada, dá duas nele. Acabou essa tese do olho por olho, a lei de talião, o olho por olho, dentro por dentro, e agora vocês perseguem. Nós estamos vendo aí padres renomados a tirar pedra no Concílio Vaticano II. Nós estamos aí padres falando asneiras contra o Concílio Vaticano II. Estamos aí vendo padres falando asneiras contra o Papa Francisco, um homem batizado no Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Vão se danar vocês, perseguidores. Vão para o quinto dos infernos vocês, perseguidores. Eu quero dizer para vocês que tem uma boa palavra para vocês. Vocês que estão fazendo isso com a igreja, com o Papa, vocês que estão fazendo isso com a igreja, com o Concílio Vaticano II, vai acontecer com vocês o que aconteceu debaixo dos pés de Coré, Datã e Abirão. É isso que vai acontecer com vocês. É isso que vai acontecer com vocês, Números capítulo 16. Porque vocês querem, através do Céu Vacantista, através da igreja emiliana, e agora através desses outros aí que estão tirando pedra no Concílio Vaticano II, o fim de vocês é uma reforma, não tem para onde ir. Vocês querem uma reforma. Vocês querem que aquela igreja dos tempos passados, cada tempo no seu tempo, no tempo da igreja, vocês querem que a igreja volte ao tempo da Inquisição. É isso que vocês querem. Vocês querem que a igreja volte ao tempo do talião, do olho por olho, dentro por dentro. Não é assim não. Jesus disse, quando te baterem numa face, oferece a outra. Vocês não conhecem as escrituras não, seus hereges. Hereges. Vocês são hereges. Não é? Fui falar um dia desse para um, né? Sobre o que o Padre Paulo estava falando, e aí veio, que não sei o que, veio falar mesmo dos erros que há nesse concílio. Não sabe o que Satanás está te inspirando. Tantas pessoas que às vezes eu vou comunicar, falar, irmão, que não sei o que, você está influenciado pelo diabo, pelo capeta. Nós estamos aqui para denunciar de cima dos telhados. Você sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Por denunciar o pecado. E nós temos que denunciar esses que estão aí atirando pedra no Concílio Vaticano II, porque a própria Virgem Maria falou em Medjugorje. A própria Imaculada falou em Medjugorje que iriam se levantar contra o Concílio Vaticano II pessoas, padres sábios, bispos sábios dentro da igreja, cardeais, contra o Concílio Vaticano II e contra o Santo Padre o Papa. Você sabe que as pessoas vão ficar contra o Papa exatamente quando elas começam a fazer a cabeça das pessoas. Os sábios, estudados, teólogos, né? Se dizem tradicionalistas, conservadores, eles vão fazendo a cabeça, colocando as pessoas, tá lá seguindo nas redes sociais, começa a fazer os vídeos, atachando o Concílio Vaticano II. Daí então, quando a pessoa for perceber, ela já está contra o Papa, já está contra o sucessor de Pedro. Veja, eles foram aqui, Josué, e essas pessoas estão aqui, ó, nesse jovem que foi reclamar. Essas pessoas estão aqui, foram reclamar com Moisés. Quem foi que ele foi dizer para Moisés? Moisés, tem dois lá. Tem dois lá fora do acampamento, Moisés. Tem dois lá fora da doutrina, Moisés. Tem dois lá fora da hierarquia, Moisés, que estão profetizando. Mas eles tinham sido alistados, eles estavam na lista. Ou seja, eles eram católicos. O que eu estou querendo dizer? A renovação carismática católica, ela é a essência do Pentecoste que foi perdido de 2000 anos atrás. Ela é a resposta. O Concílio Vaticano II floresceu outra vez a conversão para o homem que já não tinha mais. Já não existia conversão mais para o mal, irmão, mas é a multidão de santos. Se você for ver a maioria, é por caridade. As obras de caridade que fizeram ser santo que são hoje. Não é?
Claro que viveram a santidade. Se você for estudar a vida de cada santo, amados, eles tiveram intimidade com o Espírito Santo particular, por isso foram santos. Se você for estudar cada santo, você vai ver que eram todos carismáticos. Você vai ver a intensidade que tinha. Como aquela santa que dizia que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. A intimidade que tinha Santa Teresinha com o Espírito Santo, com a palavra e com Jesus Eucarístico. Antes da renovação carismática, eu não sabia o que era a Eucaristia. Eu não sabia o que realmente era a essência da Eucaristia. Através da renovação carismática, hoje eu sei que é Jesus vivo, presente, vivo e real na Eucaristia. Se a renovação carismática, eu não sabia o que era um sacramento da confissão. Se a renovação carismática, eu não sabia nem para o que era sacramento. Dirá a confissão. E eu quero louvar e bendizer ao Senhor que através da renovação carismática uma multidão de jovens estão aí estudando a doutrina da igreja, estão aí estudando a patrística, vivendo com radicalidade, se consagrando à Imaculada. E eu vou deixar agora todos os vídeos desse canal do Fábio Pentecostes, eu vou colocar, a partir desse vídeo aos próximos, na descrição desse canal, né, o canal da irmã Kelly Patrícia no YouTube, do Instituto Hesed. Ali tem monges, freiras cheios do Espírito Santo, que você, com certeza assistindo, vai ter uma experiência com o Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas no cenáculo tiveram a experiência com o Espírito Santo. E daí eles saíram a evangelizar, a sacramentalizar os corações, que ardia de amor ao ouvir a palavra. Como nós vemos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Papa vai para a casa de Cornélio, o que é que acontece? Está indo no capítulo 10, verso 45, diz que Pedro ainda estava pregando a palavra, quando de repente o Espírito Santo desceu. Era uma igreja verdadeiramente carismática, era uma igreja que tem intimidade com o Espírito Santo. Veja que quando a igreja de Éfeso começa, nós vemos no capítulo 19 que a igreja de Éfeso começa com aqueles 12 homens fervorosos, e nós vemos que a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, capítulo 3, ela está fervorosa, mas no capítulo 4 em diante começa a decair, e aí Jesus escreve lá, manda João escrever, diz a igreja de Éfeso que ela tem que voltar ao primeiro amor, que ela tem que ser fervorosa, porque senão... E cadê a igreja de Éfeso? Acabou-se. Porque perdeu a sua essência carismática, porque perdeu o fervor no Santo Espírito. Para vir agora esses hereges, que se diz conservadores, que se diz tradicionalistas, a tirar pedra na renovação carismática católica. Acusando, dizendo que é uma nova igreja. Né? Como que é uma nova igreja se está com o Papa? Vocês que são a nova igreja, vocês hereges que se dizem tradicionalistas e conservador, vocês que são a nova igreja, porque vocês no fundo, não aceitam o Papa, não aceitam o sucessor de Pedro. Então se vocês não aceitam o sucessor de Pedro, me perdoe a sinceridade, vocês, sem o sucessor de Pedro, colocado por Jesus, que tem a chave de ligar ao céu, então vocês só podem ser o quê? Emissários do capeta. Emissário da fera, de Satanás. Vocês não têm diferença alguma do protestantismo. Que diferença tem vocês de Lutero? Nenhuma. Nenhuma. Que diferença tem vocês do professor Emílio? Nenhuma. Nenhuma. Vocês são a mesma, vocês estão na mesma doutrina. Né? Vocês querem ser os donos da igreja, vocês se acham os deuses. Vocês se acham o Jesus, né? Vocês querem, porque querem doutrinar a igreja, porque vocês são o dono da doutrina, os conhecedores da verdade. Pobres, cego e nu, infelizes, aconselho que compre de mim colher para enxergar, compre vestes de mim para vestir, para que não vejam tua nudez. Malditos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a renovação carismática católica, ela é uma essência extraordinária e sobrenatural de resposta à Igreja de Cristo, porque hoje nós podemos ver pessoas que estão no mundo do crime, nós podemos ver pessoas que hoje eram assassinas, pessoas que eram pedófilos, pessoas que viviam no adultério, sair por causa da evangelização da igreja através da renovação carismática católica. Como nós vemos em Atos dos Apóstolos, quem era Saulo? E Saulo tem um encontro com aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, disse João Batista. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Por isso nós recebemos esse Espírito Santo no batismo. E nós recebemos as labaredas de fogo através de oração, ou como forma corpórea, como uma pomba, como veio sobre o Cristo. Para que sejamos ungidos, para que trilhemos o caminho da santidade e possamos viver com radicalidade os sacramentos. É isso a essência ensinada pela renovação carismática católica. Enquanto esses aí ficam atirando pedras. Eu quero deixar bem claro aqui, frisar bem, através deste vídeo, que
Moisés diz: provera a Deus que todo o povo de Deus profetizasse. Provera a Deus, amado, que todo o povo de Deus, todo católico tivesse a essência carismática, ser cheio dos carismas, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, a fé carismática, a fé católica radical, pentecostal. Não é? Então que nós pudéssemos ver os dons de curas, de milagres, como Pedro no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos vai ao templo com João e ali na porta formosa do templo estava um homem pedindo esmola. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que ele tinha, veja o que ele tinha, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E o homem disse: eu estou pedindo uma esmola. Eu não estou pedindo o nome de alguém, eu estou pedindo uma esmola. Pedro disse: eu estou ordenando que você se levante. E aquele homem, Pedro vai e pega pelas mãos e ergue aquele homem, e aquele homem sai saltando. Por quê? Porque o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nós estamos vendo essa autoridade maravilhosa. Quantos milagres de curas físicas eu já não recebi, minha esposa não recebeu. Minha esposa que tinha um cisto, né? A minha esposa tinha um cisto e ela foi fazer, tem um cisto no útero. E ela foi fazer um exame aqui numa cidade perto da nossa. E eu me lembro que eu coloquei a mão na cabeça dela à noite, ela ia fazendo de manhã, né? E eu me lembro que o Espírito Santo, eu vi São Miguel removendo, que eu fiz uma oração e quando eu orava em línguas por ela, eu dizia: o anjo do Senhor já revogou, o anjo do Senhor está indo, São Miguel está indo revogar nesse exato momento o exame. E quando ela fez o exame, o médico ficou de boca aberta, perguntando: cadê o nódulo? Cadê o nódulo que estava ali? Nódulo? Cadê o nódulo que estava ali? E ela disse: o Senhor Jesus me curou. E o médico riu da cara dela, como ri hoje esse sujeito da Renovação Carismática Católica, como perseguem hoje a Renovação Carismática Católica, o Papa Francisco, por ser carismático. Meu querido irmão, minha querida irmã, esses dois estavam alistados. Eles eram católicos, mesmo estando fora. Não quer dizer que eles estavam desregrando. Mesmo estando fora do acampamento, eles receberam o Espírito Santo, porque são cheios do Espírito Santo. Não foi sobre padres, não foi sobre os bispos que receberam o Espírito Santo, foram sobre leigos em Duquesne, nos Estados Unidos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, e os carismas e as grandes cruzadas de milagres e conversões em massa para a igreja. E nós vemos até hoje a volta. Se não fosse a Renovação Carismática Católica, eu hoje era um protestante, um herege que maltratava, que perseguia, falava mal da igreja, que falava mal da Imaculada. Mas foi graças, em primeiro lugar, a Deus e a Renovação Carismática que Ele levantou dentro de sua igreja, que hoje eu estou no seio da igreja. E que ainda estou estudando e conhecendo a essência da nossa fé. Então eu quero dizer para você o seguinte: eu quero liberar uma palavra profética para os hereges que perseguem a igreja, que especificamente a Renovação Carismática Católica. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Davi, quando fugia do rei Saul, Davi fugiu e foi se esconder junto de Samuel em Ramá, e contou tudo o que Saul fizera. E foram ambos morar em Naiote. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, perto de Ramá. Saul mandou homens para prendê-lo. Mas quando viram a comunidade dos profetas profetizando, tendo Samuel como coordenador, olha, será cheio do Espírito Santo do profeta Samuel. O Espírito de Deus veio sobre os enviados de Saul e começaram eles também a profetizar. Contaram a Saul quem mandou mais, e aqui sabe quantos eram? Era 50 mais um chefe. E esse primeiro grupo já se converte, já recebe o Espírito Santo, já fica cheio do Espírito Santo, e o grupo de direção vai crescendo. Ele manda mais 50, quando chegam lá eles também começam a profetizar. Eu quero dizer para você que aqueles que vão perseguir a renovação, que aqueles que vão perseguir a Renovação Carismática Católica, como muitos que eu conheço que era perseguidor da Renovação Carismática, foi lá para o grupo de oração para encontrar algum tipo de heresia, acabaram se convertendo. Acabaram o Espírito Santo baixando sobre eles, entrando no coração deles, né, e movendo, e hoje são grandes pregadores. Eu quero dizer também que você falar aqui no irmão Trovão, o fundador dos Combatentes na Fé, o irmão Trovão, um grande homem de Deus, carismático, né, apologeta, teólogo, cheio do Espírito Santo, fundador dos Combatentes da Fé. Quero falar aqui também de Moisés Rocha, fundador da comunidade João Batista, né? Cheio do Espírito Santo, homem que conhece as Sagradas Escrituras e a doutrina da igreja como ninguém. São grandes homens de Deus. Também deixarei na descrição dos meus vídeos para que você entre lá e se inscreva no canal deles.
E aí ele manda mais outros, e aí o terceiro grupo começa a cantar, a louvar. O segundo grupo começa a louvar, o terceiro começa a profetizar. Aí Saul diz: quer a coisa bem feita, faça você mesmo. Aí diz no versículo 23. Que quando Saul ia para Naiot, o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele repousou, ele entrou no repouso do Espírito e foi em cima do cavalo repousado, inconsciente, em transe. Por todo o caminho até chegar em Naiot. Chegou lá, despiu as vestes, profetizando diante de Samuel e ficou assim despido, prostrado por terra durante todo o dia e toda a noite. Daí o ditado: está Saul também entre os profetas? Você está vendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando foram perseguir a igreja, que quando foram atrás da igreja, eles ficaram cheios o quê? Do Espírito Santo. Quem persegue carismático, amado, carismático vai se tornar. A renovação carismática é a corrente de graça que atravessa a igreja, diz o Papa Francisco. A renovação carismática é a resposta do Concílio Vaticano II, por isso ele é odiado, maltratado e perseguido por os hereges que são contra a renovação carismática católica. Eu quero dizer o seguinte para você. Hoje em dia você não encontra, é difícil você encontrar um católico de verdade, que aceita a renovação carismática porque o Papa aceita, que aceita ser tradicionalista porque a igreja é tradicionalista, e conservador, conservar os bons costumes da fé, como os grandes santos, como as nossas janelas. É raro você encontrar. Você encontra um tradicionalista que mete o cacete nos outros movimentos. Você encontra um carismático que mete o cacete em outros movimentos. Como eu, são poucos que aceita conservador, que aceita tradicionalista, que aceita os carismáticos. Porque tudo é igreja, amado. Tudo isso é igreja. Esses movimentos não podem ficar uns contra os outros, não. Tudo é igreja. Tem que ver, não é? Quando jogaram aos pés de Jesus aquela mulher adúltera, o que perguntaram: Senhor, olha, temos que apedrejar, foi apanhado em adultério. Quem tiver pecado é ter a primeira pedra. Tem desregramento dentro da renovação carismática, alguns abusos por parte de alguns, tem. Tem nos tradicionalistas? Tem. Tem nos conservadores? Tem. Todos. Não vamos olhar os nossos pecados, não. Olha o que diz a Santa Mãe Igreja: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, que anima a fé da vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz é a unidade. A paz é a unidade. Como pode os movimentos ficar uns contra os outros? Eu estou aqui hoje defendendo a renovação carismática, a essência daquilo que eu conheci Jesus, o meu encontro pessoal com Jesus. E por ser hoje o que sou, e ainda não estou nem na metade ainda do que eu quero ser, né? Quero conhecer piamente a patrística. A sã doutrina é profunda, grandiosa, uma doutrina infinita. Mas aí você fica, segue Padreco que está falando mal do Concílio Vaticano II, segue Padreco que vai falando mal do Papa Francisco, né? Segue Padreco que fica falando mal da renovação carismática, ou então vice-versa, fica, né, seguindo padres que falam mal dos tradicionalistas, falando mal dos conservadores, e aí você está sendo cobaia de Satanás dentro da igreja, você se torna um joio disfarçado dentro da igreja. Nós temos que denunciar o mal daqueles que estão colocando as pessoas contra o Concílio Vaticano II e contra o Papa Francisco. Esses nós vamos falar mal deles. E eu tenho um canal Destruindo as Heresias, que esse canal é para refutar esse tipo de gente. Não é? Então que Deus abençoe você. Fica aqui esse pequeno vídeo mostrando que os dois ficaram cheios do Espírito Santo e eles não estavam contra a hierarquia da igreja. Eles não estavam contra o Santo Magistério. Aliás, eles pertenciam ao Santo Magistério porque ficaram cheios do Espírito Santo. A renovação carismática pertence à igreja porque ela é uma resposta do Concílio Vaticano II. E o homem pode viver outra vez a santidade, como nos tempos da igreja apostólica. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Santíssima, salve a renovação carismática católica, corrente de graça que atravessa a igreja.